Em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas enfrentou uma oposição decidida a tirá-lo do poder e estabelecer um regime liberal e democrático no país. Com medo de ser derrubado por militares opositores, ele renunciou, depois de 15 anos como presidente, sendo 7 deles no comando da ditadura do Estado Novo. Eleições foram convocadas e 6 milhões de brasileiros foram às urnas. O número era bastante expressivo se pensarmos que antes da era Vargas não costumava chegar nem a 1 milhão. O presidente eleito em 1945 foi o general do Exército, Eurico Gaspar Dutra. Era o início de um período na história do Brasil marcado por uma maior participação popular na política nacional, pois se tratava da experiência mais democrática vivida até então no país. Ao mesmo tempo, foi uma época de polarização ideológica e de frequentes intervenções das Forças Armadas na política, que não se restringiram à participação popular no processo democrático, como no caso da eleição do presidente Dutra. Ocorreram também diversas ameaças de golpe, unindo setores civis e militares, numa sequência que chegou ao ápice em 1964, quando militares instauraram uma nova ditadura no país, ainda mais duradoura que a do Getúlio Vargas. Deixando essa questão de instabilidade do regime democrático para quando a gente for falar das causas do golpe, vamos falar agora de outras características do período, como o predomínio de governos considerados populistas, as rápidas transformações econômicas, sociais e culturais que tinham um forte impacto na vida política do país, e a política nacional conhecida como nacional-desenvolvimentismo. Para entender melhor essa democracia entre duas ditaduras, vamos acompanhar como foram as eleições e os governos do período. Em especial, a chegada ao poder do presidente que representou o momento de maior esperança de um futuro próspero e democrático no Brasil, Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK ou JK. Quando o general Dutra assumiu a presidência, o Brasil tinha acabado de sair de nada menos que 15 anos de ditadura varguista. Em seu governo, foi realizada uma Assembleia Constituinte que definiu como seria o novo regime democrático, mas também houve repressão à participação política. Em 1947, o Partido Comunista Brasileiro foi proibido de participar das eleições e teve seus representantes eleitos cassados. Parte das medidas tomadas por Dutra foi o alinhamento do Brasil com o bloco geopolítico liderado pelos Estados Unidos. Afinal, a Guerra Fria estava começando naquele momento, o que também levou o governo brasileiro a romper relações diplomáticas com a União Soviética. Em 1950, o mandato de Dutra chegou ao fim e Getúlio Vargas se candidatou ao presidente. Apenas 5 anos após o fim do seu governo ditatorial, sua campanha foi marcada por uma marchinha que dizia: Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. O verso resume bem a sua campanha, baseada na lembrança das políticas que Getúlio implementou na época que tinha sido ditador, e na valorização do trabalho e do trabalhador, que tinha sido a principal característica de sua máquina de propaganda oficial. A identificação de Vargas com o direito dos trabalhadores estava presente inclusive no nome de seu partido, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. No fim das contas, ele ganhou com 48% dos votos. Graças a seu carisma como pai dos pobres, construído com a ajuda de uma poderosa máquina de propaganda criada na época que ele foi ditador, e também devido à popularidade de algumas de suas políticas, em especial a política econômica que vinha permitindo o crescimento, a integração e a industrialização do país desde os anos 1930, a garantia legal dos direitos trabalhistas, que tinham sido reivindicados insistentemente pelos operários até a implementação da consolidação das leis do trabalho, em 1942. O candidato que ficou em segundo lugar na eleição de 1950 foi o brigadeiro Eduardo Gomes, que por acaso foi quem deu nome para esse brigadeiro aqui, porque foi nos eventos da campanha eleitoral dele que começaram a fazer sucesso os tais docinhos do brigadeiro. O partido do brigadeiro, esse daqui no caso, era a UDN, União Democrática Nacional. O PTB e a UDN representavam na época os principais polos da disputa política no Brasil, sendo o trabalhismo identificado com os governos de Getúlio Vargas, com o papel ativo do Estado na política econômica e industrial, com a legislação do trabalho e com o sindicalismo, que na ditadura de Vargas havia em grande parte se submetido ao seu partido. No outro polo, o udenismo era identificado com a liderança do jornalista Carlos Lacerda, com a oposição sem trégua a Getúlio Vargas, seus aliados e herdeiros políticos, com a defesa de políticas econômicas liberais e com o anticomunismo. Entre 1945 e 1964, a UDN esteve à frente de algumas tentativas de impedir a posse ou derrubar governos ligados ao PTB, inclusive por meio da intervenção dos militares. O que importa saber agora
é que o primeiro desses episódios resultou no suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 1954, logo após ser acusado de ordenar um atentado contra o principal líder da UDN, Carlos Lacerda. Quer dizer, seu suicídio foi um momento em um longo conflito que se polarizava: Getúlio versus Lacerda, trabalhismo versus udenismo. Antes de se matar, Getúlio escreveu uma carta que era um verdadeiro manifesto em defesa de suas políticas e pedia para o povo seguir lutando contra os que o levaram a essa decisão trágica. Foi nessa carta que ele registrou a famosa frase: "Saio da vida para entrar na história". O suicídio e a carta tiveram um grande impacto na política nacional. No ano seguinte ao suicídio de Vargas, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente, com o apoio do PTB. Neste caso, a campanha que conquistou o eleitorado prometia o avanço rápido do Brasil rumo à condição de país desenvolvido. Seu slogan era 50 anos em 5, pois a promessa era de acelerar as transformações que vinham ocorrendo num país que se industrializava, se urbanizava e se modernizava. Com a vitória, a promessa se converteu na aplicação de um plano de metas, que continha 30 objetivos a serem atingidos em 5 áreas: educação, agricultura, transporte, energia e indústria. A educação e a agricultura foram as áreas que menos se desenvolveram, mas o impacto foi muito grande nas outras. A geração e distribuição de energia avançou rapidamente, com a construção de grandes hidrelétricas, incluindo a de Furnas, em Minas Gerais, o que permitia tanto a aceleração do crescimento industrial quanto a expansão do mercado consumidor interno, já que a eletricidade ia rapidamente se incorporando ao cotidiano de grande parcela da população. Os transportes também avançaram muito, com a construção de estradas cortando o país de norte a sul, de leste a oeste. Mas a característica mais importante da política de JK para os transportes foi a opção pela construção de rodovias, deixando de lado as ferrovias e as hidrovias. Havia diversas razões para isso, como por exemplo o menor custo de abertura de estradas se comparado com o preço das ferrovias. Mas a opção foi fruto principalmente de uma escolha feita para beneficiar um setor da indústria que se desenvolveu rapidamente durante o governo JK, a indústria automobilística, que contava com montadoras de empresas estrangeiras, especialmente norte-americanas, mas também gerou novas oportunidades para os empresários brasileiros. Quer dizer, a opção pelas estradas e não pelas ferrovias e hidrovias era uma opção pelo capital norte-americano e pelo estilo de vida que os Estados Unidos vendiam ao mundo. Um estilo de vida que naquele momento era muito ligado ao automóvel. A indústria automobilística se instalou principalmente em São Paulo, mudando a cara e o ritmo da cidade. Aliás, fica a recomendação do filme São Paulo Sociedade Anônima, lançado em 65 e que trata da transformação da cidade na época da instalação dessas fábricas. Além da fabricação de automóveis que a própria opção pela rodovia promovia, também deu resultado no governo de JK o investimento na fabricação de bens de consumo, ou seja, as novas mercadorias que passavam a fazer parte do dia a dia da população, como geladeira, fogão a gás, chuveiro elétrico. E não menos importante, a indústria de base, que é aquela que produz matéria-prima para outras indústrias, tornando possível viabilizar novos setores da produção, por exemplo a metalurgia, que produz o ferro mais barato para uma fábrica de panelas. Além dos 30 objetivos em 5 áreas diferentes, o plano de JK tinha uma meta que simbolizava a realização de um sonho de um país moderno e desenvolvido. Era a construção da nova capital, Brasília, sua grande meta e o símbolo de seu governo. A obra foi entregue ainda durante o seu mandato, em 1960, pois seguia um cronograma bem apertado. Apesar de toda a celebração em torno do feito, não deixou de ser problemática essa construção acelerada da cidade, tanto pelos custos, que contribuíram para que a dívida externa brasileira dobrasse em apenas 2 anos, graças aos sucessivos empréstimos tomados durante o governo JK, quanto pelas condições de trabalho dos construtores da nova capital, quase todos migrantes do Nordeste, que ficaram conhecidos como candangos. E aí, outro filme que vale a pena assistir para conhecer a história desses trabalhadores é o documentário Conterrâneos Velhos de Guerra, lançado em 91. Além do plano de metas e da construção de Brasília, o desenvolvimentismo do governo JK foi marcado pela tentativa de combater as graves desigualdades regionais no Brasil, em especial no que diz respeito ao Nordeste. E assim, em 1959 foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, comandada por um economista mundialmente reconhecido, o paraibano Celso Furtado. Mas assim como Getúlio, JK não contou apenas com seu plano de governo para vencer as eleições. Sua campanha falava também de sentimentos como o orgulho de ser brasileiro e valores como a exaltação do trabalho, dando continuidade a discursos que já vinham sendo divulgados pela propaganda de Vargas. A campanha também identificava o JK como um filho do sertão, numa época em que milhões de brasileiros deixavam o campo e chegavam às cidades. Por fim, a campanha apelava principalmente para a esperança no futuro do Brasil. E quando a gente olha para o que estava rolando na época, não é difícil entender o porquê deu certo. Quer dizer, entre as décadas de 1960
1940 e 1970, o Brasil viveu um período de crescimento econômico e demográfico mais acelerado de sua história. As metrópoles multiplicavam sua população. Com o auge do processo migratório do campo para a cidade, do Nordeste para o Sudoeste do país, e também com avanços na ciência e na técnica que permitiram que pessoas vivessem muito mais do que antes. Em 30 anos, a expectativa de vida aumentou de 43 para 63 anos. No mesmo período, 39 milhões de pessoas deixaram as áreas rurais rumo às cidades, onde as pessoas podiam ter um acesso maior às vantagens da modernidade, encontrando empregos graças ao crescimento econômico, tendo algum poder de compra graças à política trabalhista de Vargas e tendo acesso a todas as novidades que surgiam a cada dia graças à expansão da indústria de bens de consumo. Por tudo isso, o Brasil viveu então uma época de grande otimismo e de expectativas de que logo logo a gente deixaria de ser um país atrasado para nos tornarmos um país desenvolvido. E essas expectativas podiam ser debatidas num ambiente político mais livre do que em qualquer outra época da nossa história, o que era também motivo para acreditar num futuro melhor para o Brasil. Assim como Vargas, JK também soube se apresentar como um líder carismático, afirmando algumas continuidades com relação ao governo anterior, mas a sua imagem não era de um pai dos pobres, como a de Getúlio, era do presidente Bossa Nova, que foi o apelido que ele recebeu de uma música gravada pelo cantor Juca Chaves em 1957. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. Que o definia como simpático, risonho e original, a viajar de avião o tempo todo. JK aparecia com uma imagem do progresso, do acesso ao consumo, da velocidade dos aviões e dos automóveis, e do orgulho de ser um país cuja cultura era admirada nos países mais ricos do mundo. Afinal, naquela época, a bossa nova vinha conquistando o gosto dos norte-americanos. Essa construção de personalidades carismáticas faz parte da política eleitoral e foi uma característica marcante daquele período na história do Brasil, e se repetiu na eleição de 1960, com a vitória de Jânio Quadros, que adotou como lema da campanha a canção Varre, Varre, Vassourinha, Varre, Varre a Bandalheira, apresentando-se como o candidato que varreria para longe a corrupção do país e que olharia para o povo mais sofrido, sempre esquecido pelos outros políticos. Como a gente percebe, cada governo construiu sua imagem de um jeito, e cada um deles tinha suas motivações, seus interesses, suas estratégias e seus projetos de poder. Eles eram geralmente descritos como governos populistas, mas os sentidos que essa palavra tem podem variar bastante, tornando imprecisa qualquer definição mais fechada. De uma maneira ampla, o populismo dessa época pode ser definido como uma política que procurava conciliar os interesses de diversos grupos sociais, inclusive os trabalhadores pobres, em torno de políticos carismáticos que adoravam elaboradas estratégias para conquistar o voto e a simpatia de milhões de brasileiros. Outra característica geralmente atribuída ao populismo é o descontrole dos gastos públicos por parte dos governantes, que queriam cumprir as promessas e os compromissos com quem os elegeu. Seja como for, a palavra não define um partido ou um grupo político específico. Existe o populismo trabalhista do Vargas, o populismo progressista do JK, o populismo conservador do Jânio e assim por diante. Quer dizer, enquanto termos como trabalhismo, udenismo e comunismo representavam grupos políticos específicos, o termo populismo era mais uma acusação do que uma identificação de um grupo. Ou seja, todo mundo apontava para o adversário para dizer que era populista, mas ninguém assumia que era. Na verdade, esse tipo de política foi comum em grande parte do mundo, em diferentes épocas. E está ligada a dois processos mais amplos. O primeiro deles é a integração dos setores populares na participação política, ou seja, o surgimento da democracia de massas. É que tanto no Brasil como em diversos outros países, o voto foi por muito tempo restrito a um pequeno número de pessoas. E um governo como a República Velha, escolhido basicamente por fazendeiros, não precisava conceder nada aos setores populares, a não ser quando precisava acabar com revoltas, greves e outras mobilizações. Tudo mudou quando os presidentes tiveram que conquistar os votos e apoio de milhões de pessoas, conciliando interesses muitas vezes opostos. Para se manter no poder, não bastava mais atender os fazendeiros e os empresários, o que, aliás, já não é fácil. Era também preciso dar uma resposta satisfatória aos trabalhadores que queriam salários mais altos, aos agricultores expulsos da terra pela seca e pela concentração fundiária, que queriam terra para plantar, aos pequenos empresários que queriam crédito para tocar seus negócios e assim por diante. Então o populismo foi, acima de tudo, uma acusação que políticos faziam uns aos outros a respeito de práticas que são normais em democracias de massa e que atingem interesses de
parcelas da população, gerando descontentamento. Afinal de contas, aumentar o salário dos trabalhadores é diminuir o lucro dos empresários, e garantir terra para os agricultores pobres é limitar a acumulação de terras por latifundiários e grileiros, e assim por diante. Nessas disputas, nem sempre os ricos e poderosos ganhavam, pois não se vivia mais no tempo do coronelismo da República Velha, e o povo pobre cada vez mais podia decidir seu voto sem interferência dos poderosos locais. E para os governantes eleitos, não era uma boa ideia contrariar os interesses de milhões de pessoas para defender uma pequena minoria, pois a resposta poderia vir nas urnas. O segundo processo que se relaciona com o que ficou conhecido como populismo foi o surgimento e o aperfeiçoamento de meios de comunicação em massa. A popularização do rádio e mais tarde da televisão permitiu aos candidatos atingirem diretamente milhões de eleitores com seus discursos, slogans e jingles. Todas as campanhas do período contaram com esse tipo de conteúdo. Era o Getúlio com Bota o Retrato do Velho Outra Vez, o JK com 50 anos em 5, o Jânio com Varre Varre Vassourinha. Essas estratégias de propaganda política foram também características do populismo, pois serviram para construir uma imagem de líderes carismáticos em comunicação direta com o povo, e vinham se desenvolvendo no Brasil desde a ditadura Vargas, que entre outras coisas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda e determinou a transmissão obrigatória em todas as rádios do programa A Hora do Brasil, que depois virou A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Valeu, galera! Se ficou alguma dúvida, é só mandar mensagem que a gente vai responder o mais rápido possível. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Quem também puder contribuir financeiramente, vocês podem nos ajudar pelo apoia.se/canal Revisão. E como sempre, não esquece de compartilhar, curtir os nossos vídeos, e se tiver alguma sugestão também, não esquece de mandar. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos outros vídeos. Abração!